Bem-vindos ao canal Questões da Ordem Concursos. Falaremos da Lei Federal 9.806 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sendo essa atualizada pela Lei 14.364 de 2022, da atividade de advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Vide a DIN 1127-8, para a retirada da palavra qualquer, que comentaremos em seguida. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Comentamos. A expressão qualquer, que foi declarada inconstitucional com o julgamento da DIN 1127-8, desta forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a representação da parte por advogado em juízo pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. Inicialmente, observamos que a capacidade postulatória, como regra, é privativa do advogado, de forma que apenas aquele que for apto e qualificado legalmente poderá postular em juízo e exigir um provimento jurisdicional do Estado. No entanto, algumas exceções legais dispensam a necessidade de postulação em juízo ser realizada por advogado, como, por exemplo, habeas corpus, juizado especial civil até 20 salários mínimos, Juizado Especial Federal Civil até 60 salários mínimos, ação de alimentos, defesa em sede de processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Porém, com as alterações realizadas pela Lei 14.365 de 2022, o advogado ou advogada também podem praticar advocacia em sede administrativa. Jus postulandi, na seara trabalhista, artigo 791 da CLT e súmula número 425 do TST, na seara trabalhista, a parte pode acessar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado, com exceção para fins de recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, ação rescisória, ação cautelar e mandato de segurança. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da Justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus publico. Parágrafo 2º. A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munus publico. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Comentamos. Na esfera administrativa, destaca-se a importância do advogado e da advogada para a atuação em processo administrativo, em processo legislativo e na produção de normas. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado
são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Vide a ADIM 4.636 e 6.021. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Comentamos: o efetivo exercício da advocacia para fins de sua comprovação é verificado pela participação anual do advogado em pelo menos 5 atos privativos, dentre os previstos no artigo 1º da OAB. O artigo 3º-A vem para abarcar os requisitos exigidos para a contratação na esfera pública, conforme determina a nova Lei de Licitações 14.133, de 2021. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita no OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Comentamos: logo, os atos privativos dos advogados e praticados por aqueles que não possuem tal qualificação são tidos como nulos e implicam responsabilização na esfera civil, penal e administrativa. Artigo 5º. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Comentamos: devemos nos ater ao aspecto de que a atuação do advogado frente aos interesses do cliente, ou outorgante, se tornará possível mediante a existência de um mandato com a outorga de poderes para representação na esfera judicial ou extrajudicial. Em contrapartida, a atuação do advogado sem mandato deve ocorrer de forma excepcional para medidas de urgência, nos termos do Estatuto da OAB. Dos direitos do advogado
Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Artigo 7º. São direito dos advogados. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Comentamos: tal direito também é garantido pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente no inciso 8º do artigo 5º, o qual prevê que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Assim, o advogado devidamente inscrito na OAB poderá exercer a sua profissão em todo o território nacional, em atuação judicial, assim como extrajudicial. Inciso 2. A inviolabilidade do seu território ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Comentamos: de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o preso tem direito à assistência de advogado, como se observa: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 4º. Ter a presença de um representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Comentamos: segundo o artigo 7º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, como crimes dolosos contra a vida, hediondos, de tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e racismo. Inciso 5º. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comunidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Vide ADIM 1127-8. Comentamos: o advogado, quando recolhido preso por qualquer crime, antes de sentença transitada em julgado, deverá ser em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, essas sem qualquer ingerência pela OAB. Na ausência de sala de Estado-Maior, o advogado ou advogada deverá ter decretada a prisão domiciliar, sendo mantidas essas condições até o trânsito em julgado na sentença penal condenatória. Inciso 6º. Ingressar livremente. A linha A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além das cancelas que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiças, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial
ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Comentamos: não há hierarquia ou subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Artigo 6º do Estatuto da OAB. Inciso 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 9º. Vide a DIN 1127-8, vide a DIN 1105-7, comentamos. O conteúdo desse inciso foi declarado inconstitucional por ocasião do julgamento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o advogado tem direito de fazer a sustentação oral antes do voto do relator, nos termos da regra processual civil, artigo 937. Inciso 10º. Usada a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Este inciso foi reformulado. Comentamos o alargamento da prerrogativa do uso da palavra pela ordem para alcançar também a esfera administrativa, incluídos os casos das comissões parlamentares de inquérito. Inciso 11º. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12º. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Inciso 13º. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário ou legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Comentamos inicialmente acerca do tema. Tome nota dos seguintes aspectos e conceitos. Direito de vista. O direito de vista permite ao advogado realizar a retirada dos autos. Nessa hipótese, torna-se indispensável a apresentação de procuração quando não se tratar de carga rápida. Ao advogado é autorizada a retirada dos autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Exame dos autos. O direito de exame dos autos é uma prerrogativa inerente a todos os advogados quando o processo não estiver tramitando em segredo de justiça e sem a necessidade de prova de procuração nos autos. Inciso 14º. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Comentamos: a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal garante que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova
que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Inciso 15º. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Comentamos: trata-se de um direito do advogado o acesso a processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, tendo ainda a prerrogativa de retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16º. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17º. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Comentamos: o desagravo público é um procedimento formal em que a OAB se vale para mostrar sua insatisfação e ainda prestar solidariedade às ofensas sofridas pelo advogado no exercício da sua profissão. Logo, trata-se de um mecanismo de defesa dos direitos e prerrogativas do advogado no exercício profissional, sendo o desagravo promovido a requerimento qualquer pessoa ou de ofício pelo Conselho Seccional, o qual é competente para verificar se houve ou não ofensa ao exercício da atividade advocatícia e independente de concordância do ofendido. Ainda acerca da competência para o desagravo, observa-se, no caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. E, quando ofendido, no exercício das atribuições de seus cargos, for o Conselho Federal ou o presidente do Conselho Seccional, competirá ao Conselho Federal promover o desagravo público, assim como, quando a ofensa for a advogado e se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Inciso 18º. Usar símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19º. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Comentamos: neste ponto, você deveria nos questionar: e se o cliente autorizar o advogado a falar sobre o assunto que teve conhecimento na relação cliente-advogado, como fica o seu depoimento? Nesta hipótese, a recusa continua sendo uma faculdade concedida ao advogado e, mesmo que autorizado, poderá se resguardar ao direito de nada comentar sobre o assunto em juízo. Observe que, conforme preceituado pelo artigo 37 do SED, o sigilo profissional poderá ser relativizado em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Inciso 20º. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Comentamos: tal direito não se aplica quando a autoridade se encontrar no recinto, apesar de por vezes estar realizando outros atos processuais que tenham gerado atrasos. Diferentemente do preceituado no Estatuto da OAB, na Justiça do Trabalho, artigo 815 da CLT, se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências.
Inciso 21º. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios deles decorrente ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. A linha A. Apresentar razões e quesitos, incluído pela Lei 13.245 de 2016. A linha B. Foi vetado. Parágrafo 1º. Foi revogado. Inciso 1. Foi revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 2º. A. Vetado. Comentamos. No segundo parágrafo, anteriormente, apenas a palavra desacato foi declarada inconstitucional por conflitar com o crime de desacato ao servidor público. Porém, todo o primeiro e segundo parágrafos, incluindo o 2A, foram retirados com a atualização da Lei 14.365 de 2022, mas foi incluído o artigo 2B. Parágrafo 2B. Podendo o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Inciso 1. Recurso de apelação. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso especial. Inciso 4. Recurso extraordinário. Inciso 5. Embargos de divergência. Inciso 6. Ação rescisória, mandato de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Comentamos, amplia o direito à sustentação oral dos advogados e advogadas. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns e tribunais, delegacias de polícias e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com o uso assegurados à OAB. Vide ADIM 1127, 8. Comentamos, o Supremo Tribunal Federal, a ADIM 1127-8, entendeu que não cabe o controle de salas especiais permanentes para os advogados a ser realizado pela OAB. Parágrafo 5º. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Comentamos, o desagravo público deve ser promovido a critério do Conselho e não depende de concordância do ofendido, o qual também não pode dispensá-lo. Nesse sentido, tome nota que o relator poderá propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional, se não estiver relacionada com as prerrogativas gerais do advogado e se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Comentamos,
A inviolabilidade do local de trabalho, escritório, não é absoluta. Logo, em determinadas hipóteses, poderá ter a sua quebra quando observados os seguintes requisitos: indícios de autoria e materialidade de crime praticado por advogado, existência de mandado de busca e apreensão por autoridade competente em sede de decisão fundamentada e o mandato deve ser cumprido na presença de representante da OAB. Em qualquer hipótese, torna-se vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. No entanto, tal vedação não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 6º-A. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Parágrafo 6º-B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º-A deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Parágrafo 6º-C. O representante da OAB, referido no parágrafo 6º deste artigo, tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes, que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica, quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos dos parágrafos 6º-F e 6º-G deste artigo. Comentamos. Segundo o Código Penal, no seu artigo 158-A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 6º-E. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6º-D deste artigo, pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para a elaboração de notícia-crime. Parágrafo 6º-F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 6º-G. A autoridade responsável informará, com antecedência mínima de 24 horas, a seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantindo o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB
e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Parágrafo 6º-H. Em caso de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto do parágrafo 6º-C deste artigo. Parágrafo 6º-I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3º do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 8º, vetado. Parágrafo 9º, vetado. Parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14º. Parágrafo 11º. No caso previsto do inciso 14º, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12º. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14º, o fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13º. O disposto nos incisos 13º e 14º do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Parágrafo 14º. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Parágrafo 15º. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo nos termos do capítulo 6º desta lei e observado o disposto no inciso 35º do caput do artigo 5º da Constituição Federal, redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Comentamos. Assegurar o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil, nos termos da decisão recente da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça. Parágrafo 16º. É nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB prevista no parágrafo 14º deste artigo. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. Inciso 1. Gestante. A linha A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. A linha B.
reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Comentamos o aumento da pena para os crimes de violação das prerrogativas profissionais, cujos reflexos práticos estão no aumento do prazo prescricional de 3 para 8 anos, com base na pena máxima em abstrato, e a restrição da possibilidade de acordos despenalizantes, pois inviabiliza a transação penal e o acordo de suspensão condicional do processo, já que ultrapassa o tempo de detenção possibilitada para esses acordos, como era anteriormente. Continue nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concurso e não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube.